Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste que é o canal Arcano 1, o canal de magia, bruxaria com leves toques de psicologia. Meu nome é Pedro de Falco, serei aqui o intermediário neste canal, seja muito bem-vindo você. Esse vídeo que nós vamos fazer hoje, ele é um vídeo de relato de experiências, né? Relato de casos. Algumas pessoas pediram alguns relatos, tanto de experiências positivas que deram certo, quanto de experiências negativas que deram errado. E aí eu resolvi começar com uma experiência então que tem desses dois lados. Tem coisa que deu certo, tem coisa que deu muito errado nesse relato, que foi a minha primeira experiência com demônios. Isso, nossa, você deve estar olhando, meu Deus, experiência com demônio, o que esse cara está fazendo? Mas é uma das partes mais significativas da magia, é o contato com seres de vibração inferior, de vibração densa, né? E aí você deve estar pensando, como é que isso acontece, né? Como é que as pessoas entram em contato com esse tipo de ser? Tem um tipo de catálogo de demônios, alguma coisa assim? Por pior que pareça ser, existe isso mesmo. Existe um catálogo, aliás, existem vários catálogos de demônios dentro da magia, dentro do que nós vamos chamar de grimórios, né? Para você que não entende muito bem, o que é um grimório, né? O grimório, ele é um livro onde os magistas vão escrever as suas experiências ritualísticas e muitas vezes esses grimórios eles são publicados, né? Existia uma tradição grimorial na Idade Média, onde vários grimórios foram publicados, né? Ou seja, vários magos, eles pegaram todos os relatos das experiências deles, dos experimentos que eles faziam e eles publicavam como livros, né? Desde essa época antiga, os grimórios eles eram publicados tempo sim, tempo e não. Algum mago às vezes se arriscava, né, a publicar ali os seus relatos, os seus experimentos. E dentro do que a gente chama da tradição grimorial, ou seja, a tradição de publicação de grimórios, né, existiram vários grimórios que lidavam com seres de natureza inferior. E o mais interessante é a gente entender o que é um grimório quando a gente pega a palavra, né? A palavra grimório, ela é baseada na palavra grammar do inglês, né? Que significa gramática, né? E o que ele está querendo dizer? Os grimórios é como se fossem os livros de gramática da magia, né? Aonde você vai aprender o básico da magia para depois, no futuro, você conseguir criar os seus próprios rituais e cunhar a sua própria magia. E dentro destes grimórios, como eu disse, existiam vários grimórios que falavam de magia com seres que a gente vai considerar como seres de natureza mais densa, né? Mas é óbvio que o termo demônio, ele não existia muito assim na tradição antiga, né? Só depois do cristianismo é que você vai ter uma tradição demonológica, né, de grimórios, porque com o cristianismo começou a tradição de você pegar deuses de outros povos e dizer que eles eram demônios, né? Então começaram então a surgir os primeiros grimórios sobre demônios, né? E surgiram vários, mas o mais conhecido de todos eles é o chamado Ars Goetia, né? Esse grimório que ele faz parte de um outro grimório maior que chama a Chave Menor de Salomão, que contém 5 grimórios, é com certeza um dos grimórios mais famosos do mundo. Já saiu filme a respeito dele, já tem histórias a rodo sobre esse grimório, tanto na cultura pop, tanto na cultura ocultista, né? E por que ele é tão famoso? Porque ele é um grimório que ele tem um catálogo de 72 demônios, né? 72, esse número ele aparece muito na magia, principalmente na magia judaica, né? Então você vai ter aí um catálogo de 72 demônios, cada um com a sua especificidade, né? Ele tem os poderes dele e ele pertence a uma hierarquia, né? Na Goetia eles classificam os demônios por hierarquias, baseado na época ali da cultura medieval, que existia muito, né, a hierarquização, né, de títulos de nobreza, tinha conde, barão e todas aquelas coisas, né? Então assim, a Goetia surge com o primeiro grimório que inclusive chama Pseudomonarquia Daimonium. E esse grimório ele é muito famoso até hoje e foi o grimório que eu comecei a praticar essas práticas com seres inferiores. A Goetia ela me chamou a atenção desde muito tempo, né? Eu estudava muitos grimórios
quando eu pertencia à ordem que eu pertencia antes. Eu lia muito esse Grimório e ele sempre me chamava atenção. Mas eu acho que por pertencer a uma ordem cristã, sempre ficava aquele medo, né? Nossa, mas eu, né, faço parte de uma ordem cristã e vou praticar magia com demônio. Aí eu sempre deixava de lado. Não, acho que não é hora de mexer com isso, eu não tenho que mexer com isso, vou prestar atenção no Cristo, né? E eu acabava sempre deixando de lado. Eu não queria mexer porque eu achava, assim, que a única via possível era do Cristo, né? Eu sou cristã, fui cristã desde que eu me entendo por gente, né? De estar dentro da comunidade religiosa do cristianismo, inclusive. E, enfim, era impensável, era totalmente impensável. Nossa, isso gerou muitas conversas entre eu e minha esposa, né? Porque de vez em quando eu vinha com aquela conversinha, assim, nossa, então, eu tô estudando isso aqui, não sei o que, e ela já era irredutível, eu não quero mexer com isso, eu não vou entrar nessa, eu não vou lidar com esses seres, né? Então ficava aquele impasse assim, dentro do nosso relacionamento, né? Só depois que eu saí dessa ordem é que veio esse ímpeto, então, né? E eu fico pensando hoje, assim, que foi na hora certa. Provavelmente eu não teria maturidade espiritual para lidar com esse Grimório nas épocas que eu intencionei a lidar com ele, né? Então eu penso que os meus mentores aí tiveram um grande papel no estudo de fazer não dar certo, não ter dado certo em nenhuma das épocas que eu tentei. Até, né, depois de eu ter saído da minha ordem e começar a ficar mais ativo na magia prática, né, na magia cerimonial. E aí eu decidi então, não, vamos mexer com isso então, agora é hora, né? Agora é hora, agora vai dar certo, agora eu estou mais livre, né? Não tenho esse pensamento cristão tão arraigado assim, então vamos tentar mexer com isso e vamos ver o que dá, né? E aí eu peguei, né, um livro de Goetia, né, porque existem várias versões, né, Goetia é muito famosa, então você vai ter vários livros que lidam com a Goetia, né, alguns lidando com o ritual original da Goetia e alguns fazendo adaptações modernas para você conseguir praticar o rito da Goetia. E o meu primeiro contato com a Goetia foi um livro moderno, né, um livro de um magista que ele é até bem conhecido no meio cerimonial, que chama Rufus Opus, né? Ele fez um livro muito conhecido que é Os Sete Esferas, que é uma releitura de um rito muito antigo, né, que é o rito de Tritêmis, um rito de um monge cristão. Esse magista, ele fez essa releitura, primeiro para magia com anjos, né? Mas aí passou um tempo, ele fez uma releitura para Goetia também, utilizando esse mesmo rito de Tritêmis. E a gente já fazia rituais para os arcanjos, sim, né? Sim, a gente fazia ritual com os arcanjos utilizando o rito de Tritêmis. E aí ele lançou esse livro, né, que chama A Modern Goetic Grimoire, né, como se fosse assim, um grimório goético moderno, traduzindo assim. E aí ele usa o rito de Tritêmios para fazer um ritual de Goetia, né? E a gente já praticava há um tempão o rito de Tritêmios para magia angelical, dando muito certo. Tivemos experiências muito positivas utilizando esse rito proposto por Rufus Opus. Então eu pensei, cara, funciona com anjo, né? Vamos tentar então com o Daimon? Eu acho que não deve ser muito diferente, né? Vamos tentar e ver para ver o que vai acontecer. Então marcamos, decidimos qual seria o primeiro Daimon, né? Um Daimon que foi muito recomendado por muitas pessoas, ele chama Orobas, que é um Daimon que ele é indicado para principiantes porque, segundo as descrições do Grimório, ele é muito fiel ao magista e não faria nenhum mal a ele. Eu pensei, bem, vamos começar por esse então, né? Começar devagar, leve, vamos começar com um Daimon que é tranquilo, né, para que a gente consiga ter uma experiência mais positiva. Um dos poderes desse Daimon é garantir favores entre amigos e inimigos, né? E a gente estava com uma situação que a gente estava precisando de uma forcinha, né, para um Daimon conseguir um favor de uma pessoa que a gente queria. Falando, bem, vamos tentar então e ver de qual que é, né, ver o que acontece. Vamos lá então para o dia. Eu e a minha esposa, muito concentrados, né? Eu estabeleci, eu não sei porquê, isso veio de intuição,
e fazemos isso até hoje. Eu estabeleci então que a gente ia fazer meio que nem o John Dee, né? Que foi quem recebeu a magia enoquiana. A gente ia fazer meio assim, né? Eu ia ficar com a parte responsável dos conjuros, de fazer as evocações e as falas, tudo e tal. E a minha esposa, que tá aqui, né? A Daniele, ela ia ficar responsável pelo scribe, né? Ela ia ficar na vidência da bola e ela ia fazer a comunicação com o espírito. Eu pensei, bem, vou dividir as funções, porque minha esposa tem essa habilidade, ela consegue fazer com mais facilidade. Até porque eu que não queria ser a pessoa a ter um karma de invocar um daimon. Era isso que eu pensava. Então o karma se abateria sobre mim, né? Então eu peguei e falei, ela vai ficar no scry, eu vou fazer as evocações, que aí fica tranquilo. Vamos pro ritual então. E aí você chega na hora de chamar o daimon. E aí fui lá, fiz a evocação ao daimon, né, com muita presença, com muito espírito. Né? Eu já vinha de magia cerimonial, né, 10 anos aí praticando magia cerimonial, com ayahuasca ainda, né? Então eu já estava acostumado a lidar com muitos tipos de situação. Mas assim, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que nada tinha me preparado para o que ia acontecer, né? Porque fizemos lá a conjuração, né? E aí, gente, começou a baixar aquele negócio esquisito no templo, né? Uma energia assim que até aquele momento eu nunca tinha entrado em contato com um negócio daquele. Eu só consigo definir como era realmente um demônio mesmo, assim, uma energia infernal, uma energia muito pesada, uma energia raivosa, assim, parecia que a qualquer momento aquele ser ia descer o cacete na gente, assim, de muita raiva mesmo, né? E aí, né, chamei sentindo aquele tudo e tal, e aí já perguntei pra minha esposa, e aí, né, você tá vendo alguma coisa? E aí ela já começa, olha, tô vendo um ser aqui, e ele tá muito irritado. Ele não queria estar aqui, ele está reclamando de tudo, ele está reclamando do ambiente, ele está xingando a gente, ele está falando que não quer trabalhar com a gente, ele está muito irritado e eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E a gente sem entender por quê, né? Ele simplesmente estava irritado e normalmente depois a gente percebeu que com a gente ele sempre vem irritado, ele sempre vem xingando, ele sempre vem assim, ai, nossa, de novo, o que eu tô fazendo aqui? Inferno, né? Pra que vocês estão me chamando, né? E assim, essa primeira experiência impressionou demais a mim, porque, qual que era a minha história com magística, né? Só com anjo, arcanjo, mentor, né? Guia de umbanda, orixá, só ser elevado, né? Ser que é de uma vibração superior. Então, eles funcionam de uma outra sintonia, né? Com muito mais candura. Assim, falar que anjo tem candura é, assim, meio suspeito, né? Mas eles não são agressivos, né? Eles chegam ali, ficam na deles, às vezes não falam nada, mas basta a presença, né? Um anjo, você não precisa de muita coisa, basta a presença dele e pronto, né? Mas aí chegar um ser raivoso, irritado, puto por estar ali, aquela energia no ambiente, assim, de um ser que não queria estar ali de forma nenhuma, né? E eu já fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Acostumado a trabalhar com anjo, que eles vêm ali na maior humildade, né? Vêm ali, se fazem presentes no ritual, mesmo com implementos simples, eles estão ali na maior humildade, né? E o demônio reclamando de tudo. Eu pensei, bem, né, eu vou tentar ser firme, né? Porque ele tá tentando me desmotivar aqui, ele tá tentando me desequilibrar aqui no ritual. Então eu acho que eu tenho que ser mais firme que ele, né? Grande erro da minha cabeça, né? Para você que está querendo, às vezes, arriscar, praticar com goétia, já te deixo esse recado, então. Não queira ser superior aos daimons. Não funciona. E o que aconteceu? O óbvio, ele ficou mais irritado ainda, né? E a minha esposa só dando os recados ali, olha, ele tá mais puto. Ele está falando que não quer trabalhar, ele está falando que ele não vai fazer o seu pedido, que ele não quer saber de nada, que esse lugar aqui é muito feio, muito sujo, ele está irritado. E, meu Deus do céu,
como é que nós vamos resolver isso aqui agora? Porque eu chamei esse indivíduo aqui e ele não quer estar aqui, ele não quer fazer nada. Tentei mediar com muita cautela, com muito cuidado, tentando ser firme, mas cada vez que eu tentava ser mais firme, ele ficava mais irritado ainda, né? E aquilo foi me dando um nervosismo, foi me dando um negócio assim, que eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nisso aqui? Como é que eu mando esse ser embora? Acho que eu vou mandar ele embora, né? Mas não, eu chamei ele aqui, eu preciso dele, eu quero que ele faça o meu favor. E aí, com muitos tropeços, né? Eu fiz muita cagada nesse ritual. Eu vi uma vez um magista falando, né? Não, se você tá falando sim, mexe a vela, né? E aí a vela mexia. Eu vou tentar fazer isso. Eu fiquei desesperado no ritual e eu comecei a fazer um monte de cagada dentro desse ritual, né? E o Daimon ficando cada vez mais irritado. Resultado, né? No fim de tudo, eu não fiquei sabendo se ele concordou ou não com o meu ritual, se ele ia fazer ou não o meu pedido. Ele muito puto, muito irritado, aquela atmosfera horrível, parecia que eu tava num... Não, que umbral. Umbral é fichinha perto do que eu tava sentindo. Parecia que eu tava no inferno mesmo, aquela energia raivosa, assim, sabe? Eu nunca esqueço disso, porque era uma energia muito irritada. Eu sentia no ambiente aquilo assim. Aí eu pensei, gente, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, não. Eu vou mandar esse Daimon embora, né? Vou dar licença para partir, né? Óbvio, né? Você não manda Daimon nenhum embora, né? Você dá licença para partir, né? E aí eu decidi, eu vou dar licença para partir então, né? Porque aí ele vai embora e a gente encerra esse ritual. E aí dei a licença para partir, ele rapidamente foi embora, não quis ficar muito lá. Nossa, né? Aquela adrenalina depois assim, né? Porque nunca tinha vivido um negócio desse, né? De um ser que não queria estar ali, que demonstrou através de todas as formas que estava irritado, né? E aí eu tinha dado um prazo para ele, né? Para ele fazer o meu pedido. E eu peguei e falei, bem, vou esperar, né? Vou esperar para ver o que acontece, né? E aí eu tinha dado um prazo de 1 mês para ver se ele ia realizar o pedido. Deu 1 mês e nada. Não tinha dado nada certo. Mas passou. Isso foi muito interessante, isso que eu vou falar, porque algumas pessoas elas ficam muito perdidas nisso. Nossa, eu pus uma data pro Daimon, e aí? Não vai funcionar bonitinho do jeito que você imagina. Porque eu coloquei 1 mês, e deu 1 mês e não aconteceu nada. Mas passou 1 mês e alguns dias, pam, o pedido foi realizado. A gente descobriu isso, inclusive, de uma forma muito difícil mesmo, que é o Daimon resolveu nos obsediar. Por quê? Porque é uma coisa que acontece muito no trato com os Daimons, né? Você pede para ele fazer uma coisa, ele diz se aceita, e aí você oferece, né, um pagamento para ele, porque eles não fazem nada de graça. E aí, como ele fez o nosso pedido, ele veio cobrar. E aí veio cobrar nos obsediando, né? E aí, de repente, eu e a minha esposa começamos a discutir muito, tem umas discussões sem pé nem cabeça. E uns sonhos muito estranhos, sempre com uma energia muito negativa nos sonhos. Eu acordava me sentindo sugada, né, por aquela energia. Enfim, começou a ficar muito diferente do que normalmente é a nossa casa. Exatamente. Né? E aí a gente já sacou na hora, né? E aí me veio uma intuição, será que é o Daimon? Fui abrir o oráculo, sim, era ele, né? Então pegamos, né? A gente tinha feito um acordo, vamos lá, fizemos o pagamento a ele, chamamos ele de novo, entregamos o pagamento, ele pediu para fazer uma entrega depois em um outro lugar, nós fizemos, tudo resolvido, tudo bem. Inclusive, esse Daimon é um Daimon que trabalhamos com frequência, porque ele é um ótimo Daimon para proteção. Ele é um ótimo Daimon para mostrar mentira, para mostrar falso amigo, para mostrar gente que não quer o seu bem. Então, assim, pode parecer curioso isso que eu vou falar, mas esse Daimon, ele já foi muito mais meu amigo do que pessoas que falaram que eram minhas amigas. Já mostrou muito mais bem-querer por nós do que muitas pessoas próximas de mim. Então,
Então nós trabalhamos com ele com uma certa frequência, volta e meia a gente chama. Ele é um daimon muito bom para conversar, para divinação, né? Antigamente, quando os oráculos não eram dados, as pessoas chamavam daimons, né, para perguntar sobre o futuro, para conversar, né? Então é um daimon que a gente fez muitas dessas coisas e continua fazendo, né? Mas esse primeiro contato com ele não foi nem um pouco agradável, foi um contato que foi muito difícil, onde eu errei muito, mas isso é que eu acho mais interessante da Goetia, é sempre uma fonte de aprendizado. Claro, se você tiver preparo, né? Não é um ritual para qualquer pessoa, vou começar na magia e vou mexer com Goetia. A gente já tinha um preparo, a gente já trabalhava com magia há muito tempo, por isso que a gente conseguiu mediar esse ritual que saiu meio trôpego, meio difícil ali a execução no começo. Mas deu tudo certo, isso é o que importa, né? Bem, fica então aí esse relato para vocês da minha primeira experiência com Goetia, né? Eu pretendo ocasionalmente trazer as minhas experiências com rituais, tanto as que deram certo quanto as que deram errado, porque as que dão errado nos ensinam muito, a gente aprende muita coisa com elas, né? E se você curtiu esse relato, deixa aí o seu curtir nesse vídeo, né? Para que você mostre pra gente que a gente está fazendo um vídeo de qualidade que você gosta. Se você achar interessante essa história, para aquele amigo que gosta de uma história, que gosta de um caos aí, de uma boa história, de um bom relato sobre experiências espirituais, e até a próxima!